até o verso 16. Mateus, capítulo 1, verso 1 até o verso 16. Gostaram do contrabaixo? Ficou legal? Está gostoso ele? Oh, rapaz, oh, aleluia. Oh, meu Deus do céu. Podemos ler? Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Perez e Zerá, Zerá gerou a Tamar, Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou a Salomão, cuja a mãe tinha sido mulher de Urias, Batseba. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias. Abias gerou a Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias, no tempo dos seus irmãos no exílio de Babilônia. E depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azó, Azó gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Amém? Que lista de Schindler, hein? Uau! Vamos orar? Eterno, nós queremos te agradecer por todas as coisas, derrama o teu poder e a tua glória sobre nossas vidas, venha agora nos banhar com teu Espírito, venha falar conosco poderosamente, que não sejamos nós, mas que nós possamos expor a tua palavra, derramando o teu poder e a tua graça com intrepidez, com ousadia, com fé e, acima de tudo, com unção do teu Espírito. Nós oramos assim e que o teu nome seja glorificado mais uma vez. Amém. Amém, Jesus. Meus amados irmãos, eu posso chegar até aqui? É porque eu sou meio... tá bom. Como é que tá aí? Aqui tá melhor? Eu gosto de ficar mais perto das pessoas. Meus amados irmãos, na tentativa de conseguir decifrar o ser humano, a história da humanidade, principalmente nos últimos 100 anos, tem buscado, de uma maneira desenfreada, ajudar o ser humano a se compreender. Vocês já pararam para pensar como é complicado o ser humano? Sim ou não? É complicado a gente chegar e ver casos como o maníaco do parque, que assombrou São Paulo na década de 90, matando inúmeras mulheres, um cara psicopata. Aí a gente entra para o lado da sociopatia, a gente vê pessoas como a Flor de Lis chorando em cima do caixão, na qual o marido que ela mesma mandou matar, segundo a polícia e o Ministério Público, na qual eu acredito. É complicado a gente ver uma Suzanne von Richthofen fazer a mesma coisa. A gente enxerga o ser humano como é muito complicado, é um bicho muito estranho. Na tentativa de ajudar o ser humano, foi criado, nos últimos 100 anos, teorias para tentar, nos últimos 200 anos, teorias que tentam descobrir de onde que surgem as tortuosidades, da onde que surge as idiosincrasias, as manias, as taras, da onde que surge, da onde que brota desse desejo maligno dentro do ser humano. Como é que pode uma pessoa matar o filho? Como é que pode uma pessoa botar fogo em 2 crianças, como aconteceu um caso em 2019 lá no Espírito Santo, um pastor? Da onde que surge tudo isso? E como eu falei para vocês, há 200 anos,
algumas teorias ganharam força no campo acadêmico. Sistematizaram essas teorias para que pudéssemos entender de onde surge tanta coisa ruim. Por exemplo, a primeira teoria que eu quero falar para vocês é a teoria geneticista. Essa teoria começou em 1953 com um grande geneticista biomolecular, ganhador do Nobel de Física e de Biologia, Franz Crick. Juntamente com Watson, eles descobrem em 1953 o DNA humano. O DNA humano, ele descobre e começa a fazer um trabalho iniciado no início do século passado por um outro grande cientista chamado Pavlov. Pavlov, ele começa a fazer experimentos em ratos. Só que Franz Crick, ele consegue, então, de uma maneira muito célebre, ele é até conhecido até hoje no campo acadêmico, geneticista, então ele consegue fazer um mapeamento das moléculas do DNA. E a teoria geneticista, ela é o seguinte, ela consiste da seguinte maneira: se a mãe ela é uma esquizofrênica, para Franz Crick, a tendência é que a filha seja esquizofrênica. Os seus parentes, a sua mãe, a sua avó, eles sofreram com um câncer de mama, a tendência é que a sua filha também possa ter o câncer de mama. Para vocês terem uma ideia, Angelina Jolie, aquela bonitona de Hollywood, esposa de Brad Pitt, ela arrancou os 2 seios e colocou in vitro, porque a sua ascendência morreu de problema de câncer de mama. Não estranhe não, pastor Divan, que aqui pode ter pessoas que vivem com medo, porque o seu pai era um alcoólatra. E ele não pode sentir o cheiro da cachaça, porque senão ele vai ter esse desejo de querer, porque está no sangue. Nasceu no meio dessa malignidade. A teoria geneticista, ela entende que você é condicionado a essa situação, de passar de pai para filho. A outra teoria que eu destaco, é a teoria psicológica. Ela ganhou força, principalmente com o seu pai da psicanálise, Sigmund Freud, que vai entender o comportamento humano através do ambiente de cama, mesa e banho, através dos ambientes parentais. Segura ela um pouquinho aí. Através dos ambientes parentais. Mais ou menos assim. Segundo Freud, se numa casa existe um pai fraco, raquítico, abestalhado, bobo, um pai que, para poder cruzar as pernas, ele pede desculpa, ou ele pede licença. E na mesma casa tem uma mãe forte, uma cangaceira de saias, uma mulher que bate. Segundo Sigmund Freud e a teoria psicológica, a tendência é que os filhos, por exemplo, o menino, ele vai ser uma pessoa extremamente complicada, cheio de problemas, se não cair para o lado do homossexualismo. Se vencer o homossexualismo, vai ser uma criança problemática. A menina, vendo a mãe, essa John Wayne de saias, esse Clint Eastwood de batom, ela olha e vê que a mãe ela não tem traços femininos, ela é aquela mulher macho. A tendência é a menina cair para o lesbianismo. A tendência é que o ambiente de cama, mesa e banho, segundo a teoria psicológica, vai influenciar os filhos, vai influenciar os netos. A terceira teoria que eu quero falar com vocês é a teoria sociológica. Ela foi iniciada por um camarada chamado Karl Marx, que fez uma junção chamada marxismo. E segundo ele é o seguinte: se você nasceu numa favela, se você nasceu num lugar complicado, essa favela é cheio de barracos, se o seu barraco é do lado do outro barraco, e nesse ambiente
nesse microclímax, nesse lugar complicado, onde você acorda de manhã, você dá uma cafungada no nariz, você sente o odor do valão que passa. Você vê a menina grávida de 12 anos, você vê o rapaz com uma R15 na mão, você vê o moleque com uma quadrada na mão. Segundo Karl Marx, se você escuta os ranhidos sexuais do vizinho do lado, nesse ambiente complicado, segundo Karl Marx, para poder salvar essa pessoa, só dando para ele comida, casa, água encanada, televisão, educação, saúde pública de qualidade. Segundo Karl Marx, não adianta, é uma pessoa que nasce nesse ambiente, não vai crescer na vida. Essas são 3 teorias muito conhecidas, que você já com certeza já ouviu falar, que tentam definir como nós somos. E elas não estão totalmente erradas. Porque, veja bem, a teoria geneticista, eu conheço milhares de pessoas que herdaram do pai, herdaram da mãe, um autismo severo, foi passando de geração em geração, uma esquizofrenia acentuada. Eu conheço pessoas que morreram, eu conheço pessoas que a avó separou, a mãe separou e a filha separou. O pai é cachaceiro, o filho se tornou cachaceiro. Mas eu conheço pessoas também que vieram desses ambientes e tiveram todos esses problemas, mas não adquiriram o formato de vespa. Porque a mãe dela era uma vespa que ferroava todo mundo. Ela falou: eu não vou ser como a minha mãe. É o gênio da minha mãe, mas não é o meu gênio. Eu não quero ser como a minha mãe. Eu conheço pessoas que vieram de ambientes, de lares destruídos, exacerbados, aonde a mãe batia no pai, ou o pai batia na mãe, era uma confusão, e eles falaram: não, eu não quero ser como eles. Não é Sigmund Freud que vai definir quem eu sou. E eu conheço pessoas que têm apartamentos nos bairros mais chiques de Vila Velha, que traficam drogas, e pessoas que vieram de favelas, aonde eu tenho uma igreja inserida, tem uma comunidade muito carente, próximo, uma região muito carente, é a região mais carente do meu município, mas são pessoas que têm verdadeiros lírios de beleza humana, pessoas que trabalham, que estudam, que acordam cedo, que vieram de ambientes. Eu vim de uma quebrada onde muita morte, havia muita morte, muito amigo meu morto, mas eu decidi não entrar por esse caminho. Aí eu te pergunto, por que eu falei Gênesis 1, do 1 ao 16? O que isso tem a ver com tudo isso que eu estou falando para vocês nessa manhã? Porque eu estou convicto, porque eu estou, pastor Edivan, simplesmente convicto, que não teve ninguém aqui neste lugar, em casa assistindo, ou em todo o planeta Terra, que teve gente mais perturbada como parente igual a Jesus. Porque não teve gente, porque não teve ninguém que teve gente na sua ascendência com tortuosidades, idiosincrasias, problemas, estranhezas, manias, loucuras, doideiras, pecado, mais do que Jesus. E eu nunca vi Jesus ficar reclamando disso. Eu nunca vi Maria reclamar disso. Quando o anjo do Senhor sai do céu, Gabriel, e vai até Nazaré, talvez ele pergunta para Deus, né? Senhor, é onde que eu vou anunciar o nascimento do Messias? É em Jerusalém? Não. É na Babilônia? Também não. É no Cairo? Não. É numa cidade praiana? Também não. É onde? Nazaré. 50 famílias, pobreza total. E quem é a pessoa? Uma menina de 14 anos, virgem. Talvez ela estava fazendo o seu enxovalzinho, 2, 3 peças. Já pensou? Pobreza. Pobreza.
O anjo chega, a casa acho que 2 metros, 2 por 2, salve agraciada. Você está grávida do Messias. Eu não vejo ela questionando, mas a minha família não tem pedigree. A minha família, isso no Evangelho de Lucas, a minha família não tem recursos, quem sou eu? Eu só vejo ela perguntando a ciência, mas como? Eu sou virgem. Descerá sobre ti o poder do Espírito Santo. Notinha de rodapé. Notinha de rodapé. Você não tem nenhum problema de questionar Deus. Você só não pode falar não para Deus. Porque Deus te conhece, Deus sabe quem é você. Mas como é que eu vou ficar grávida? Ela está certa. Porque crente não é bobo. Porque crente tem que pensar. É o nosso culto racional. Aí ela chega para Deus, para o anjo, e fala bem assim, mas como é que isso vai acontecer? Descerá sobre ti o poder do Espírito Santo. Eu não vejo Maria botando a culpa na sua mãe. Eu não vejo Maria botando a culpa no seu pai. Eu não vejo Maria colocando a culpa nos seus ascendentes. Ela só fala assim, eis aqui a serva do Senhor, faz de mim segundo a tua vontade. A gente tem que parar. Vocês querem ver uma coisa? Vamos expor o texto agora? Fica aí com a sua Bíblia aberta. Se você fechar sua Bíblia, você pode estar suscetível a ouvir erros. Então você tem que acompanhar. Eu estou vendo aí que a igreja gosta de palavras positivas. Porque a gente está acostumado a pregar em muitos lugares. Você vê quando a igreja é uma igreja madura, é quando termina de pregar a palavra, está todo mundo com a Bíblia aberta. Quando você chegar numa igreja onde as pessoas fecham a Bíblia, eles não estão acostumados com um cardápio bom. Aqui eu estou vendo que está todo mundo com a Bíblia aberta. Amém. Parabéns. Louvado seja Deus. Vamos expor o texto? Vamos ver esses nomes aí? Só tem nome de santo aí, hein, irmã? Irmã, só tem nome de gente boa aí, hein? Vamos começar com esse casalzinho lindo, irmã. Judá e Tamar, que coisa linda. Tiveram dois molequinhos, 2 catarrentozinhos, Judá e Tamar. Vocês esquecem que Judá era o sogro e Tamar era a nora. Um incesto, uma confusão. Nasceu um casal de gêmeos. Você quer ver outro nome bacana? Raabe. Rodava bolsinha nas muralhas de Jericó. Prostituta, cheio de problemas psicológicos. Você não vê em nenhum momento escondendo o passado de Raabe. Raabe. Você quer ver outro nome bacana? Ruth. Pobre. Continua, aquela cantinha de marré, desci, catava milho escondido. Você quer ver outro nome bacana aí? Batseba. A primeira piriguete da face da terra, praticamente. Ficava na janela. Sabe por que o nome dela nem aparece? Notinha de rodapé. Porque Mateus tinha tanta raiva, os judeus tinham tanta raiva de Batseba, porque ela fez, segundo eles, ela fez o rei Davi cair. Eles tinham tanta raiva, mas tanta raiva, porque eles não gostam muito de mulher. Você sabe disso, né? Mulher, para eles, é um bicho segundo plano, né? Infelizmente, o machismo em determinadas religiões acontece muito. E ele nem escreveu o nome dela, da qual foi mulher de Urias. O ódio que eles tinham por Batseba. Você quer ver agora? Vamos falar dos reis. Davi. Ei, camarada bom, hein? Davi era um homem segundo o coração de Deus? Era nada. Mas, pastor, a Bíblia fala que era. Era porque o povo queria Saul. Saul era segundo o coração dos homens. Davi que era segundo o coração de Deus. Mas Davi era pecador pra caramba. Vamos começar? Se eu fizer metade dos erros de Davi, eu vou ser crucificado em praça pública. Davi adulterou, mandou matar, mentiu, foi péssimo pai, não teve um pai dos grandes da Bíblia, um pai tão complicado como Davi. Filhos todos em frangalhos, não foi assim? Ou eu estou falando besteira? Uma confusão, Amnon, Absalão, tanto que ele quando viu Absalão, meu filho Absalão, porque quem não ouve cuidado, ouve coitado, minha mamãe sempre falava isso. Foi péssimo pai, péssimo marido, um garanhão, pegava toda a mulherada,
era um cara que não tinha, que só queria saber de ganhar terra, de ganhar batalha, parente de Jesus. Vamos piorar a lista? Salomão, ei Salomão, o homem das 1001 mulheres, não é verdade? Essa conta de 1001 mulheres eu aprendi do Forte Apache. O Texas Ranger estava lá, aí daqui a pouquinho chega o patrulheiro, Texas Ranger, os índios estão vindo aí para atacar o Forte Apache. É mesmo? E quantos índios são? 1001. Mas como é que você chegou a essa conta? É porque tem um na frente e uns 1000 atrás. O bicho ia pegar. Era a mulherada de Salomão. Todo dia o cara tinha uma mulher diferente. Se envolveu com bruxaria, idolatria, se envolveu com um montão de coisa. Só foi acertar a vida dele quando ele fez uma oração em Provérbios, capítulo de número 30 e 31. Ah, louvado seja Deus. Vamos piorar a lista? Roboão, pior do que o pai. Sangue de Jesus tem poder. Dividiu Israel. Era bruxo. Era curandeiro gospel. Subia. Vamos piorar a lista? Manassés. Matava crianças ao deus Moloque. Todo esse pessoal está na lista de Jesus. Todo esse pessoal veio da ascendência de Jesus. E eu quero falar para vocês nesta manhã, é que não importa Sigmund Freud, que tem a sua importância no campo acadêmico, Franz Crick, que tem a sua importância no campo acadêmico, ou Karl Marx, que mesmo com tantas dificuldades, ele tentou, vamos levar assim, ele tentou fazer uma teoria sociológica para tentar ajudar as pessoas, né? Gente, nenhuma dessas pessoas pode condicionar quem você é agora. Eu não quero saber quem você era, eu quero saber quem você pode ser agora. Eu não estou importando se você veio da favela, eu não quero saber se você veio de uma classe média. Eu quero saber quem você é agora. Não importa para mim, para esta igreja, para o pastor Edivan, o que você fez ontem, quem era você ontem. O importante é como você pode ser agora. Você que está em casa, você tem que entender que Deus, a família de Deus, ela não tem lugares reservados para as determinadas pessoas, é para todo mundo. Porque João, quando viu a grande multidão, ele escreve 4 vezes lá em Apocalipse, e vi uma grande multidão, 144 mil selados, e vi uma grande multidão, e vi uma grande multidão, e vi uma grande multidão, e vi uma grande multidão. Você faz parte dessa grande multidão. Ele viu a grande multidão que não se preocupou com as teorias de Sigmund Freud, que não se preocupou em ficar falando, eu preciso de cura interior, eu preciso de cura interior. Você não precisa de cura interior, você precisa de Jesus. O ser humano precisa, não é de se libertar, ele precisa se arrepender. Como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, Marcos capítulo 1, verso de número 15. E Jesus, chegando, começou a dizer, arrependei-vos e credes no Evangelho. Essa palavra arrependimento está em toda a Bíblia. Já repararam isso? O arrependimento é a base central de uma nova vida. Se você não se arrepender, não tem como você mudar a sua vida. É por isso que eu falo que essas campanhas, com todo respeito à minha igreja que faz campanhas, a todo respeito que eu falo com todas as igrejas que vivem nesse ciclo maldito, que é maldito. 7 semanas, 7 cusparadas na cruz, 7 batidas do martelo, 7 isso, 7 aquilo. Isso é tudo para poder enganar você. Vocês não, né? Porque vocês acho que não estão nessa. Tem muita gente que está aí, que fica nesse ciclo. Você não precisa fazer 7 isso, 7 aquilo. Você precisa se arrepender. Arrependimento é uma palavrinha chamada metanoia. Metanoia no grego é a junção de 2 palavras. Meta, ir além, nous, noia, ou mente, mente expandida. Eu estou fazendo um curso de inteligência emocional, e o primeiro módulo básico, o primeiro módulo foi exatamente sobre arrependimento. A psicóloga que está dando esse curso para a gente, ela não é cristã. E ela falou o seguinte, você começa a mudar a sua vida quando você junta as suas razões, as suas emoções, você começa então a ter um equilíbrio,
e você pensa, eu tenho que mudar a minha vida, isso é metanoia. As pessoas lá fora estão sabendo o que é metanoia, e as pessoas dentro da igreja não estão sabendo o que é metanoia. Metanoia, sabe o que é? É você parar de ficar chorando e falar bem assim, eu me arrependo dos meus pecados e quero ser uma nova criatura. É o que Jesus falou, ele começou falando assim, arrependei-vos e credes no Evangelho. Evangelho significa boa notícia. Sabe o que é isso? É quando o evangelista ia a guerra, ouvia do líder daquela nação que a guerra foi ganha, então ele fala, agora volta lá na nossa aldeia, no nosso país, e grita na praça pública, ei, a guerra acabou, vocês não vão ser mais escravos, estou trazendo boas notícias, nós vencemos a batalha, vai chegar um dia, minha irmã, você de verde que falou aqui, que nós vamos falar bem assim, nós vencemos o Covid-19, credes no Evangelho. Sabe como é que a gente muda? João capítulo 3, verso do 3 ao 8. O poder tem que vir de cima. Como é que eu faço para nascer de novo? Tem que vir um poder de cima. Tem que vir o poder do Espírito Santo. Tem que vir o batismo do Espírito Santo. O batismo nas águas é o simbolismo da nova vida que nós temos. Louvado seja Deus. Se você ainda não é batizado nas águas, eu sugiro você fazer isso o mais rápido possível. Porque aquele que recebe o batismo de cima é uma nova criatura. E aí ele vai criar um outro mecanismo, que uma coisa puxa a outra coisa. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Ao 25, né? Porque o fruto do Espírito é, 2 pontos, amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fé. Contra essas coisas não há lei. Toma a vontade que vale a pena. Louvado seja Deus! Como é que a gente muda de vida? Se arrependendo, crendo no Evangelho, das boas notícias, recebendo o poder que vem de cima, você gera o fruto do Espírito para fazer o quê? Para você receber o poder que vem do alto, o poder do fogo do Espírito Santo sobre você. Porque em Atos capítulo de número 1, verso de número 8, Jesus ele falou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Nós fomos chamados para poder vencer no futuro, arrepender no presente e deixar o passado nas mãos daquele que te criou, louvado seja Deus. Está na hora da gente poder desprender dessas coisas. É tetelestai, irmão. Você sabe o que significa tetelestai, né? Tetelestai, o grito de Jesus na cruz. Está consumado, tetelestai. João capítulo 19, verso de número 30. Tetelestai. O véu se rasgou de alto a baixo. Acabou as religiosidades. Acabou a lua nova, acabou o sábado, acabou as festas, acabou a arca da aliança, acabou a religiosidade, agora só é Jesus, é um novo tempo para nós. Você está animado como eu estou animado nessa manhã? Não, se você não estiver animado com essa cara de maracujá de gaveta, vai embora para casa. Porque você vem para cá, meu irmão, para ouvir a palavra de Deus. Você parece estar no funeral. Ah, meu Deus do céu. Você está animado como eu estou animado nessa manhã? É isso que nós temos que acreditar. É que Deus tem uma nova vida para a gente. Não, mas você não pode. Você não tem pedigree. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Não, mas você não pode. Você não é rico. Eu posso. Eu não tenho, às vezes eu não dou um dízimo como você dá, mas eu dou o dízimo com o meu amor, com a minha graça. Mas olha só, eu não faço isso para poder ser salvo, eu faço isso porque eu sou salvo. Muda tudo, irmão. Por que a gente jejua? Porque a gente é salvo. Não é para ser salvo, é porque a gente é salvo. Por que a gente ora? Porque a gente é salvo, não é para a gente ser salvo, é porque a gente é salvo. Por que a gente dá dízimo e oferta, irmã? Porque a gente é salvo, não é para ser salvo. Por que nós estamos aqui? Ouvir esse cara, poxa, eu não me aguentaria ouvir 20 minutos, misericórdia. Você já pensou? Às vezes eu falo assim, como é que as pessoas conseguem me ouvir? Eu sou chato. Aí Deus fala assim no meu ouvido, você é chato, eu dou uns tapas na sua orelha, mas você tem o Espírito Santo de Deus. Por que nós estamos aqui? Porque nós somos salvos. Por que nós vemos na comunidade? Porque nós somos salvos. Porque nós somos diferentes.
Vamos analisar Romanos capítulo 8, verso 1. Pois nenhuma condenação há para aqueles que estão? Aqueles que estão? Nenhuma condenação há para aqueles que estão? Quem está em Cristo Jesus aí? Aleluia! Nós estamos em Cristo Jesus, porque não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo. Aleluia! Meu irmão, a gente tem mania de ficar no passado, se apegando a Sigmund Freud, se apegando ao Jornal Nacional. Foi o que a irmã falou aqui, senti a presença de Deus, com a irmã falando da palavra. É por isso que eu falo, Deus, ele não precisa de firulas, de técnicas, nada. A irmãzinha chegou aqui na simplicidade, falou de uma palavra de oferta, eu falei bem assim, oh meu Deus do céu, é o Espírito Santo de Deus que está confirmando tudo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, irmã, continua buscando o Senhor. Simplicidade. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Continua lendo o texto. 2 de Coríntios, que Paulo, o apóstolo, escreve a carta aos Coríntios na sua segunda carta. Ele vai continuar. Porque vocês foram chamados para o ministério da reconciliação. Porque quem reconciliou vocês foi eu, através de Cristo Jesus. Jesus não se ofereceu. Deus é que mandou ele. Ele aceitou ser o sacrifício, mas quem mandou foi Deus. Se Deus mandou o Filho dele para você, por você, para morrer por você, pastora, é porque você é muito especial. Para de ficar chorando. Ai, o Campo Limpo é isso. Apesar que eu acho bacana. O Capão Redondo, né? O Jardim Ângela. Ai, a Barra do Jucu. O que é Barra do Jucu? Me falaram uma vez, você está indo para a Barra do Jucu. Eu assumi a igreja com 13 pessoas, uma igreja falida, não tinha nada disso, não tinha nada daquelas pessoas ali, não tinha uma caixinha de som multiuso. Irmão, que coisa terrível. E eu sempre fui um cara que, né? Banda, queria sempre de um bando melhor. Cheguei lá com a caixinha multiuso, eu falei, meu Deus, 13 pessoas. 13 pessoas. 14 anos se passaram. Galpão. Batizei quase 1000 pessoas. É Kombi, aqui é perua, né? É perua para cá, é perua para lá, rodando para tudo quanto é lado, buscando as pessoas. 4 congregações. 8 pastores formados. Estou lá, estou aqui pregando, tranquilo, porque os meus talmidins estão lá. Sabe o que é isso? O pastor virou para mim e falou bem assim, o meu presidente falou bem assim, você está indo para a Barra do Jucu? Lá é o cemitério de pastores. Eu falei, então esse cemitério vai fechar. Porque eu não tenho, esse negócio, porque o lugar aqui é complicado. Complicado é o seu coração, complicado é você. Porque aquele que está em Cristo, as coisas mudam. Você tem que parar com isso. Eu estou falando para pessoas aqui, eu vim aqui para pregar para algumas pessoas. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês, não duvide. Segunda-feira eu estava falando com o pai. Qual é a palavra que eu preciso pregar lá no pastor Edivan? É esta palavra. Eu já preguei essa palavra aqui acho que umas 80 vezes. Mas aqui tem pessoas que precisam sacudir a poeira. Tem gente aqui que precisa entender que você é uma Maria. Você tem que engravidar de Jesus. Você tem que parar com esse negócio de ficar olhando para o passado. A sua ascendência. Quem é sua mãe? Quem é o seu pai? No Evangelho não tem nem mãe nem pai. Só tem filhos. Eu termino esta palavra dizendo e replicando as palavras de João o apóstolo, na ilha de Patmos, exilado, porque Deus fala no exílio, porque Deus fala na quarentena. O povo não está escutando Deus falar na quarentena, o povo não está escutando, mas Deus fala na quarentena. Foi assim a história todinha, foi assim com Noé, foi assim com Ló, foi assim com Moisés no deserto. Foi assim, meus amados irmãos e irmãs,
com o povo no exílio da Babilônia, o povo não queria escutar. É sempre um ou dois que ouvia a voz de Deus. Foi assim com João, exilado em Pátimos, uma pequena ilha de 30 quilômetros quadrados, que não tinha nada, nada vezes nada, uma ilha vulcânica. Ali ele tem a maior revelação da história da humanidade. Ele tem a revelação do Apocalipse. Ali no capítulo 1, do verso 8, 9, 10, 11, 12, ele vai dizer: aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era passado, é presente, aquele que há de vir futuro, aquele que tem um controle na depressão que está no passado, aquele que tem o controle no estresse do presente, aquele que tem a ansiedade nas suas mãos, porque ele é o dono do futuro. Então João fala bem assim: eu, João, companheiro vosso nas tribulações, estou aqui preso, não por causa de Domiciano, não por causa do imperador, não por causa de pandemia, não por causa de Covid-19, não por causa de qualquer coisa. Estou preso aqui por causa da palavra, do testemunho que sai da minha boca, porque eu preguei o evangelho, porque eu vi o nosso Senhor e Salvador morto, mas Ele ressuscitou, Ele há de voltar. Eu trago boas novas para esta igreja. Vocês tomem posse daquilo que Deus tem para vocês, porque Campo Limpo precisa ouvir a palavra do Senhor. Porque Campo Limpo precisa entender que só Jesus Cristo é o Senhor deste lugar. E que essas famílias, elas precisam entender que quem vai condicioná-las não vai ser Dória, não vai ser Karl Marx, não vai ser Sigmund Freud, mas quem vai condicioná-las e quem vai impulsioná-las é o poder do Espírito Santo de Deus. Fique de pé no seu lugar. Pastor Edivan, eu posso orar? Eu geralmente não